Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui mais uma vez para postar um vídeo. Alguns a gente tem modificado um pouco para dar outras alternativas também de mensagens. Esse também não é um vídeo comprido e a mensagem dele também é curta, mas ela é objetiva e direta e cada um deve aplicá-la da melhor maneira possível sobre a sua vida. Provérbios 16, 25, ele fala assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Muitas vezes a gente vê um versículo disso e às vezes nem sempre só uma explicação com base nos textos originais acaba ajudando as pessoas entenderem verdadeiramente o que o autor sagrado está querendo dizer. Então, ele fala que há caminho que parece direito ao homem. Ele pensa que aquele caminho é o correto e nem sempre é assim. Mas eu creio que eu vou contar uma parábola. Ela é uma ilustração, uma fábula, né? Uma parábola em que nós vamos poder mensurar e cada um vai tirar a sua própria conclusão em tudo. Isso que serve em tudo na nossa vida. Mas especialmente quando você acha que um problema ele não é seu, quando você acha que está e alguém está tentando dizer para você alguma coisa e você não dá atenção. A parábola do rato. Muito bem. Um rato, ele vivia numa fazenda. E ele então percebeu, por um buraco na parede, que o fazendeiro e a esposa dele abriram um pacote. Pensou logo em que tipo de comida podia ter ali. Ou então, também pensou, haviam comprado um presente para ele. Presente, entre aspas. Mas ele ficou aterrorizado quando ele descobriu que era uma ratoeira. Ele foi para o pátio da fazenda e advertiu a todos os animais: tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. A galinha, que andava ciscando de um lado para outro, levantou a cabeça e cacarejou: desculpe, senhor rato, eu sei que é um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada. Ratoeiras não são para as galinhas, por isso não corro nenhum perigo por causa da ratoeira. O rato foi, então, aqui já vemos a primeira resposta, né? Ele foi até o porco e disse: senhor porco, tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira. Ao que o porco também respondeu: desculpe, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas preces. Concluiu com muita ironia, né? Isto. O rato então ele dirigiu-se até a vaca, ele foi até a vaca, mas ela nem ligou para um animalzinho tão pequeno. E ele falou a mesma coisa, né, para ela, que havia uma ratoeira na casa. E ela respondeu, também com muito desprezo, muita ironia: você acha que eu estou em perigo por causa de uma ratoeirazinha? E mugiu despreocupada. Então o rato, ele tadinho, ele voltou para casa cabisbaixo, abatido, desolado, para encarar sozinho a ratoeira do fazendeiro. Ninguém havia dado ouvido a ele. Naquela noite ouviu-se na casa um barulho característico quando a ratoeira apanha sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que tinha acontecido. No escuro, ela não viu que a ratoeira prendera a cauda de uma cobra venenosa. A cobra picou a mulher. O fazendeiro levou imediatamente ao hospital e ela voltou com febre. Naquela época, não havia muitos recursos para se tratar, especialmente cobras de alto teor venenoso, talvez uma cascavel, uma jararaca. Então o que acontece? E aí então foi colocado para ele que desse canja para poder alimentar a mulher, porque ela ia ficar fraca, mal se alimentava, tinha que fazer canja. Então o fazendeiro pegou a faca e foi providenciar o ingrediente principal, a galinha. Ele foi lá e matou a galinha e fez a canja. Como a mulher continuasse mal, os amigos e vizinhos vieram para visitá-la.
E aí então, aquela gente toda ali visitando, dando hora do almoço, o fazendeiro então foi lá e matou o porco para dar de comer a todos os visitantes, né, os convidados ali, que as pessoas que, amigos e parentes que estavam ali se condoendo e se solidarizando com aquela senhora. Só que a mulher ela não melhorou, ela piorou, não tinha soro, nada na época, então ela acabou morrendo. E muita gente então veio para o funeral, porque ela era uma pessoa muito conhecida, muito amiga, né? Uma pessoa muito amada pelas pessoas. E aí então tinha muita gente para comer. E o fazendeiro foi lá e matou a vaca também, para dar de alimento para todos eles. Então veja bem, a galinha, o porco e a vaca não se preocuparam. E eles morreram. Então é assim. As coisas na vida, ele fala, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Às vezes nós achamos que alguns problemas, eles não são nossos, eles são dos outros, e a gente lava as mãos. E esses problemas podem acabar resvalando na gente. Por isso que Provérbios fala que há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então em tudo a gente tem que pensar, em cada momento, em cada decisão, decisões que envolvem a nação, decisões que envolvem os estados, a cidade, o seu bairro, a sua família, né, as eleições, em tudo na nossa vida nós temos que pensar o que vamos fazer. Então há caminhos que parecem que são direito ao homem. E nós somos muito enganosos porque a gente é facilmente convencido pelos homens. Mas a diferença está quando nós ouvimos ao Senhor, quando nós aprendemos a depender do Senhor. E eu creio que a igreja brasileira precisa aprender a ouvir mais a Deus. Ela escuta muitos homens. Eu agradeço a todos que têm compartilhado comigo nos vídeos. Eu ganhei muitos seguidores, eu fico muito feliz com isso. Mas ao mesmo tempo, eu revelo uma certa preocupação de ver que as pessoas acreditam muito nos homens. E isso é um problema, porque o Senhor fala através do profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, ele fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu explico bem esse texto na minha ministração de domingo passado, e eu acredito que nós precisamos aprender a ser uma igreja que dependa mais do Senhor, uma igreja que busca mais a direção do Senhor. Eu diria, se a gente começasse o dia dizendo, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Qual é a sua direção? O que o Senhor me ensina? O que devo fazer? Qual a escolha a ser feita nas decisões que tenho a tomar? Mas ouvir a Deus, não com o coração tendencioso, acreditando por causa de ódio de um e veneração por outro, mas buscar a vontade de Deus. Se a gente olhar os homens que fizeram diferença, como José no Egito, como Daniel na Babilônia, eles nunca fizeram as coisas para agradar homens. Eles nunca fizeram as coisas acreditando nas promessas dos homens, mas eles fizeram acreditando no Senhor, na direção do Senhor. Nós precisamos ser um povo que escute mais a Deus, e não tanto aos homens. Porque Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem. Confiamos nas promessas, nós sabemos que Deus estabelece as coisas, Ele é soberano, todas as coisas vêm dEle. Mas a gente precisa aprender a confiar e a buscar mais a direção de Deus. Eu espero que você possa entender que existe uma diferença em ser guiado por Deus e ser guiado pelos homens. Ser guiado pelos homens, a maioria já aprendeu como faz, muito bem. Agora, ser guiado pelo Senhor, ser guiado pelo seu Espírito, isso tem sido a dificuldade. Infelizmente, aquele texto de Romanos 8,14, em que ele fala assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E ser guiado pelo Espírito de Deus é não ser guiado pelos homens, pelas promessas, pelas ilusões e por tudo aquilo que os homens falam, mas ser guiado pela direção de Deus, do seu Espírito. Que você possa aprender a depender do Senhor.
Eu creio que a diferença vai ser feita nas nossas vidas e nós vamos fazer diferenças no ambiente onde nós estamos se nós aprendermos a sermos dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, ele nos ajuda, porque nós não sabemos nem pedir como convém. Não é isso que está escrito no versículo 26? Nem orar como convém sabemos. Então nós precisamos da sua assistência. Mas infelizmente os homens apagaram o Espírito Santo. Hoje as pessoas estão tão apagadas que não tem mais compromisso com a sua congregação, não tem mais compromisso com nada. São vidas isoladas, cada um vivendo para si. E olha que a Bíblia diz que a igreja é o corpo. Eu nunca vi um braço andando sozinho por aí, você já viu? Também não. Nem uma perna andando sozinho, ou um pé, ou um coração andando por aí, ou um estômago. O corpo está ligado, unido. Mas o Espírito Santo ele não trabalha na divisão, ele não trabalha naqueles que usam egoisticamente as coisas para si, como o rato. Essa parábola. Muitas pessoas estão achando que o problema não é seu. Mais tarde, os caminhos podem ser de morte. Muita gente já morreu espiritualmente. Eu espero que você tenha compreendido que nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo, a depender da sua direção, da sua sabedoria, iluminar-nos. Nós somos falhos por natureza porque somos pecadores, mas o Espírito Santo veio aí para isso. É uma das suas missões, o seu ministério, é nos direcionar, nos dirigir, nos ensinar o que fazer. É fazer com que a gente possa estar sempre dizendo que nós queremos estar sempre na nossa vida com a BAP, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, deixe o seu like, eu agradeço, isso nos ajuda muito. Se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações. E mais uma vez, muito obrigado a todos os que têm compartilhado e assistido meus vídeos. Tem vídeos aí que já passou de 2.300 pessoas. Eu fico muito feliz com isso, por não ser tão conhecido, não ser nada conhecido. E eu agradeço. E Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém.